Amém. Amém. Fica à vontade. Boa noite. Que a graça do Senhor Jesus permaneça em cada coração. Amém? Como é maravilhoso estarmos reunidos para celebrar ao Senhor, para cultuar ao nosso Deus. Quando nós saímos da nossa casa dispostos a dizer: Senhor, eu estou indo, eu estou dando esses passos em direção àquele lugar para te honrar, para te louvar. Deus recebe esta adoração, esse despreendimento do nosso coração, de estarmos dispostos a adorá-lo, a celebrá-lo, a cultuar ao Senhor. E nesta noite, então, é uma noite de festa, e Deus sempre se manifestou em todos os momentos, e Deus se manifestava também no meio das festas, Deus se manifestava também no meio da celebração do seu povo. Deus sempre estava se manifestando em cada momento do seu povo. Por quê? Porque Deus se alegra. A alegria do Senhor é a nossa força. Então a alegria faz parte da nossa caminhada, faz parte da nossa vida com Deus. Não é uma vida, eu sou filho de Deus, mas com aquela tristeza, com aquela amargura. Não, nós somos livres, e isso que é importante, livres em Cristo Jesus. E nesta noite, enquanto estava acontecendo este mover maravilhoso de adoração, a igreja adorando ao Senhor, veio ao meu espírito uma palavra de conhecimento, e de repente é para você. O Senhor diz: algumas pessoas, talvez uma, talvez algumas, pessoas que tinham a sua mente como uma confusão. É como se você quisesse firmar os seus pensamentos na palavra, no que é dito, no que você aprende, no que alguém ministra no teu coração, mas há uma luta na sua mente com estas verdades. É como se no seu interior, na sua mente, tivesse uma outra voz contradizendo aquilo que você quer acreditar, aquilo que você quer confiar. Há uma confusão na mente em relação às coisas espirituais. E o Senhor diz a você nesta noite: eu estarei limpando a sua mente. Eu estarei tirando estes embaraços, essas dúvidas, estes receios, e eu estarei tirando estas vozes que lá do seu interior vem querendo contradizer com a verdade do Senhor. Por isso eu quero convidar você a colocar a mão sobre a sua cabeça neste momento, porque todo o nosso entendimento está na nossa mente. Todo o entendimento que nós precisamos ser transformados, transformados de mente, transformados de pensamentos, transformados de paradigmas, de valores que o mundo, a religião colocou dentro de nós, e que muitas vezes se levantam contra a verdade da palavra, a verdade do Espírito. Agora começa a falar com o Senhor. Começa: Senhor, limpa minha mente, limpa os meus pensamentos, tudo aquilo que estava turvo, tudo aquilo que estava como um atrapalho, agora me dá uma mente lúcida, um pensamento lúcido, um entendimento. Nós falamos este ano, caminhamos pelo caminho do entendimento. Senhor, abre os olhos do nosso entendimento. Começa a clamar, queridos, começa a clamar, porque ali no entendimento você vai compreender todas as coisas espirituais. É no entendimento que você vai
vai perceber a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para a sua vida. É no entendimento que nós caminhamos pela maturidade espiritual. É um entendimento renovado, transformado pelo Espírito, pela palavra de Deus, não no nosso entendimento natural, mas no entendimento do Espírito. Querido Deus, agora, Senhor, nós queremos ser livres no entendimento. Senhor, muitas vezes nós somos livres em tantas áreas das nossas vidas, mas a principal é ser livre no entendimento. Conhecereis a verdade, e este conhecer é no entendimento. Este conhecer, Senhor, é saber que nós estamos no caminho, e que Tu és o caminho, a verdade e a vida, e não há outro além de Ti, ó Senhor. Por isso, ó Deus, dá-nos uma mente lúcida, dá-nos uma mente sem confusão, dá-nos uma mente clara, que todas as coisas sejam reveladas pelo Teu Espírito, Senhor, ainda aquelas que são mais difíceis para serem entendidas, que o Teu Espírito traga luz, aumenta o nível de luz, aumenta o nível de luz em nosso entendimento, Senhor, no entendimento desta igreja, para que possa discernir os tempos, discernir o que o Senhor tem preparado para hoje, para amanhã e até a eternidade, em Cristo Jesus nosso Senhor. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Santo, santo, santo é o Senhor. Glória a Jesus, aleluia. Sabe, queridos, muitas vezes nós caminhamos com uma vida diante de Deus, nos nossos primeiros passos, como o que nós acabamos de ouvir, o que o pastor Manuel falou, muitas coisas aconteceram nesses 26 anos, mas uma pessoa com 26 anos, já pensa um pouco diferente, não pensa? Do que com 10, do que com 13, do que com 15. 26 anos já é considerado um jovem adulto. Um jovem que já algumas coisas não cabem mais, algumas coisas já não servem mais para ele continuar fazendo. Por que não serve mais? Por que não cabe mais? Porque ele já tem entendimento de novas coisas. Ele já tem entendimento de uma outra forma, de um outro modo, e ele então procura agir nesta forma, né, deste novo entendimento. E eu quero comentar com vocês a palavra que o Senhor colocou no meu coração para ministrar nesta noite, que é sobre este entendimento. As Escrituras, elas nos levam a caminhar por esta expressão de entendimento. Ela nos ensina sobre o entendimento. Se nós pegarmos as Escrituras de Gênesis a Apocalipse, nós vamos ver o quanto Deus, Ele declara, Ele chama a humanidade, Ele chama o homem, Ele chama a mulher para andar em entendimento, para andar em sabedoria. Não é para andar que nem os nécios, não é para andar que nem os loucos, e Ele sempre está fazendo uma comparação e dizendo: filho meu, seja sábio, filho meu, ouve as instruções. Ele está sempre nos chamando a nossa atenção para o entendimento. As Escrituras é assim, e principalmente no livro de Provérbios, nós vamos encontrar muitos convites, muitos chamamentos, muitas convocações para esta vida de sabedoria e entendimento. No Provérbios número 24, versículo 3 e 4, começa nos ensinando
como nós devemos edificar, construir a nossa casa. E quando a palavra de Deus está falando de casa, ela está falando de família, ela está falando de comunidade, ela está falando entre os irmãos, mas ela também está falando da nossa vida interior, ela também está falando da nossa casa, da nossa família. Então você pode tomar esta palavra e levar para aonde há sua necessidade, sabendo que ela é eficaz para transformar. Olha o que diz a palavra do Senhor. Provérbios 24, nós vamos ler o 3 e o 4. O que diz aqui neste texto? Vamos lá, todos juntos. Com o quê? Com o que se constrói a casa? Com o quê? Sabedoria. Então não é de qualquer jeito. Vamos lá, continuando. E com 4. Vamos, gente, vamos ler todos juntos. Pelo conhecimento dos seus cômodos se encherão de todo tipo de bens e agradáveis. Então, o que a palavra de Deus está dizendo? Que não se constrói uma casa de qualquer forma. Não se constrói uma casa da maneira que eu acho que esta casa deve ser construída. Se constrói esta casa em cima da sabedoria. Não tem como construir a nossa casa espiritual, a nossa casa emocional, se não for em cima da sabedoria. E ali diz, com sabedoria se constrói a casa, e com prudência, entendimento, discernimento, ela se firma. O alicerce que firma uma casa é o entendimento e o discernimento. Lembra quando Jesus falava aos discípulos sobre a casa edificada na rocha e a casa edificada na areia? Aonde estava a diferença das duas casas? As duas casas eram feitas iguais, as duas casas receberam os mesmos, as mesmas lutas, as mesmas tempestades, o mesmo vento forte, a mesma chuva, as duas receberam a mesma medida. Mas uma estava edificada sobre o conhecimento humano. Uma estava edificada sobre a razão humana. E a outra estava edificada sobre a sabedoria, sobre o entendimento e o discernimento. A diferença, queridos, nas nossas vidas, a diferença entre, até mesmo aqui dentro, não está na nossa roupa, não está nos nossos bens materiais, não está quanto você ganha, ou se você ganha mais ou você ganha menos do que o irmão, não está na beleza da sua casa. A diferença entre uma pessoa e outra pessoa está no entendimento e no discernimento. No entender e discernir os propósitos de Deus, no entender e discernir os planos eternos de Deus, em entender e discernir a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, que Ele já estabeleceu para uma mente transformada. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da sua mente, para experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, a edificação, o alicerce desta casa, que é
construída. Sabedoria constrói a casa, com sabedoria se constrói a casa, e com entendimento, discernimento, ela se firma, se estabelece. Então isso está ensinando como nós devemos construir, mas como nós devemos fazer o nosso alicerces também. Então é necessário, para edificar a casa espiritual, ter sabedoria e discernimento. É necessário, para edificar a família, ter sabedoria e entendimento. É necessário, para criar os filhos, ter sabedoria e entendimento. É necessário, para administrar as finanças, ter sabedoria e entendimento. Porque é ali que está a essência, é ali que está o tesouro da graça de Deus, para nos guiar em toda a verdade. É na sabedoria e no entendimento que está a verdade do nosso ser, do nosso eu e você como ser nesta terra, mas também como filho e filha de Deus, como homens e mulheres espirituais. A essência está na sabedoria e no entendimento. É ela que nos leva a uma maturidade espiritual. É ela que nos faz sair do jardim de infância espiritual. É ela que nos tira de alguns sentimentos que, por mais que nós já conhecemos as palavras, por mais que nós já estamos envolvidos em ministérios, mas muitas vezes nós somos teimosos, e nós acabamos fazendo com que alguns sentimentos que nós tínhamos lá no tempo de jardim de infância, lá no tempo que éramos bebês espirituais, lá no tempo que éramos crianças espirituais, com o passar dos anos, nós ainda achamos que podemos ter aqueles mesmos mimimi. Por quê? Porque falta sabedoria e entendimento. Porque aquele que tem sabedoria e entendimento, ele percebe, eu já não sou mais o mesmo. Eu já não sou mais a mesma. Antes eu agia assim. Antes esta situação que aconteceu agora, ia fazer eu ser assim, ia fazer eu falar isso, ia fazer com que eu sentisse isso, e eu já ia chutar o balde. Mas agora não. O que aconteceu? Sabedoria e entendimento. Essa pessoa agora recebeu uma maturidade no seu entendimento. E esta sabedoria, este entendimento, esse discernimento, então nós temos a palavra sabedoria, entendimento, discernimento, são 3 áreas que precisam caminhar juntas nas nossas vidas. Isso tudo vem para manter a paz, isto vem para manter a nossa paz interior, que é a paz mais importante, porque se nós estamos em paz com Deus, em paz com o Espírito Santo que habita aqui dentro de nós, automaticamente nós estaremos em paz com o nosso próximo, estaremos em paz, as mulheres com seus maridos, os maridos com suas esposas, os pais com seus filhos, os filhos com seus pais. Por quê? Porque esta paz não é externa, ela não é de fora para dentro, ela é de dentro para fora, porque o Espírito Santo não está aí fora, não está no seu lado, na sua frente ou atrás de você. O Espírito Santo está em você. Ele habita em você, ele faz morada em você. E esta morada do Espírito Santo é para isso. É para nos levar a crescer, a amadurecer, é para nos levar a sermos filhos maduros e ter este entendimento e este discernimento. Também Provérbios capítulo 9, verso 1 diz assim:
Provérbios 9:1 diz assim: a sabedoria já construiu a sua casa e ergueu as suas 7 colunas. A sabedoria já construiu a sua casa e ergueu as suas 7 colunas. Você já iniciou uma construção? Já resolveu construir um dia? Quem já viu uma construção? Já resolveu construir? Ainda que não é você que constrói, é o pedreiro, mas você que vai dar a largada na construção, não é mesmo? E quando foi para construir esta construção que você fez, esta casa, ela começou em que parte? No telhado? No fundamento, no alicerce. E eu estava pensando sobre isso hoje, e eu fiquei pensando algo assim, que eu quero compartilhar com vocês. Quando se vai fazer uma construção, primeiro passo que precisa ser decidido é o que vai construir. Por quê? É muito importante decidir o que vai construir. Porque de acordo com a construção é o fundamento. De acordo com a construção é o alicerce. Não tem como você começar um alicerce de uma casa de 5 peças. E quando terminou o alicerce, antes de levantar as paredes, você diz: agora eu acho que eu não vou mais fazer uma casa. Eu decidi, eu vou fazer um prédio de 20 andares em cima deste alicerce. É possível? Não é possível. Porque para construir um prédio de 20 andares, precisa mexer no alicerce, no fundamento. E assim é a nossa vida espiritual. Assim é a nossa caminhada com Deus. Porque vida espiritual não é apenas vir aos cultos no domingo. Vida espiritual, ela é 24 horas, ela é direta, ela é diária. Então, o primeiro passo é definir o que eu quero para a minha vida. E como uma igreja de 26 anos, que já pode decidir algumas coisas, já pode ter pensamentos mais elevados do que o pré-adolescente, do que o adolescente espiritual. A pergunta é: que tipo de construção eu quero para a minha vida? Porque definindo a construção, vai ser definida o alicerce, o fundamento. É isso que diz: a sabedoria já construiu a sua casa e ergueu as suas 7 colunas. Então, o que nós precisamos entender é isso. Porque, queridos, nós não podemos continuar apenas buscando conhecimento. Sabe que eu tenho percebido algumas pessoas que elas amam o conhecimento. Então, eu percebo, aonde tem um lugar que estão ensinando algo, ela corre para lá. Porque ela ama o conhecimento. Vai ter uma escola tal, ela corre. Vai ter um estudo lá em tal lugar, ela corre para lá. E outro dia eu estava conversando com uma mulher, e eu falei para ela, o que a gente tem que se cuidar é beber de várias fontes. Porque existem muitas fontes jorrando águas por aí. Mas quando uma pessoa ela resolve beber de todas as fontes, porque ela ama conhecimento. Mas eu amo conhecimento. Só que a questão é que o conhecimento, sem o entendimento e sem a sabedoria, não tem valor. Eu posso conhecer essa escritura de Gênesis a Apocalipse,
Eu posso conhecer versículo por versículo. Eu posso conhecer todas as profecias, todas as histórias que estão dentro dela. Mas se esse conhecimento não se transformar em entendimento, vai ser apenas conhecimento. Ninguém conhece mais a Bíblia do que o ateu. E, no entanto, ele não tem entendimento. E muitas vezes nós achamos que o conhecimento é o principal. Ele faz parte, mas ele não é o principal. E às vezes é melhor eu conhecer menos e entender, do que conhecer muito e não entender nada. Às vezes é melhor eu passar 365 dias sem ler a Bíblia toda, do que eu ler a Bíblia toda e não ter entendimento. Não que não é importante ler a Bíblia. Mas na década de 80, mais ou menos, para vocês verem como eu já sou bem lá do tempo da Arca de Noé. Eu passei pela década de 80. E eu lembro que chegava pregadores na igreja e eles, porque eu já li a Bíblia inteira, de Gênesis a Apocalipse, 3 vezes. De repente vinha outro, 5 vezes. Gente, eu ia para casa com um peso na minha consciência, porque eu não tinha lido nenhuma vez. E daí era aquela luta, todo início de ano, não, esse ano eu vou ler. Esse ano eu vou ler toda a Bíblia. A gente começava, Gênesis 1, e lá ia. Durava 4, 5 dias. E aí mais um peso de consciência, porque fez o voto, porque não cumpriu o voto, papapá, e aí vai. Essa estrutura toda. Agora, o que adianta eu ler uma Bíblia de Gênesis a Apocalipse, se eu não buscar a essência que tem dentro da Bíblia? Se eu não buscar a revelação que tem dentro da Bíblia? O que adianta eu ler se esse entendimento não transforma a minha mente? Não transforma o meu pensar, não transforma o meu agir. Eu continuo sendo a mesma que eu era lá no jardim de infância espiritual. O entendimento e a sabedoria, o discernimento e o entendimento precisam caminhar de mãos dadas. Precisam fazer parte das nossas vidas. E esta é uma igreja que tem passado, é uma igreja que tem trazido muito conhecimento. Vocês são um povo que tem conhecimento. Eu acompanho os pastores de vocês, eu sei. Vocês têm retiros poderosos, onde a palavra é profunda. Vocês têm escolas poderosas, onde a palavra é profunda. Os cultos são maravilhosos. As ministrações são tremendas. Agora a pergunta é: o que nós temos feito com tudo isso? Que nível de entendimento nós estamos tendo? Se você fizesse uma retrospectiva da sua vida hoje, que já estamos mesmo no final do ano, daqui a um pouco já estamos no ano 2026. Se você fizesse uma retrospectiva de janeiro até hoje, você consegue perceber o quanto a palavra te mudou, te transformou? Você consegue lembrar das verdades que você ouviu, que você recebeu, de palavras poderosas, de ensinamento, que você pode dizer: poxa, lá no ano passado eu era assim, este ano eu melhorei.
E o ano que vem eu vou melhorar mais ainda. Quantos têm pelo menos uma recordação de algo que transformou a sua vida este ano? Uma palavra profética, uma palavra ministrada, um puxão de orelha do pastor, porque isso também cura, também transforma. Uma bênção recebida, que o ano passado você não tinha e este ano você esteve. Então, o que move a nossa vida, queridos, é conhecimento, entendimento e sabedoria. O que são esses três? Será que são sentimentos? Será que a sabedoria é um sentimento? O entendimento é um sentimento? O conhecimento é um sentimento? Não. Conhecimento, entendimento e sabedoria são processos que acontecem no nível dos nossos pensamentos, processos de informação. Eles não são sentimentos, embora eles estejam interligados à nossa experiência. E eles operam cada um de uma forma diferente. É um processo cognitivo que refere-se ao conjunto de atividades mentais envolvidas na aquisição, no que eu recebo, no que eu armazeno e no que eu processo. Então, sabedoria, entendimento e conhecimento faz parte do que eu recebo. O que eu armazeno dentro de mim é o que eu entendi daquilo que eu recebi, e eu vou processar, vou agir de acordo com aquilo que eu recebi. É por isso que, muitas vezes, e você já deve ter passado por esta experiência, tanto com os seus filhos, quanto talvez na sua área de trabalho, que você tem um grupo de pessoas, você ensina a mesma coisa, você fala a mesma coisa para todos aquelas pessoas daquele grupo. E se você for buscar um feedback do que você falou, você vai perceber que cada um entendeu uma forma. E tem aqueles que até nem entenderam nada. Não é? Por quê? Porque é isso. Porque sabedoria, discernimento e entendimento depende do que a pessoa armazena dentro de si. E do que ela expressa depois através de palavras, atitudes, mudanças. E quando a palavra de Deus diz que a sabedoria já construiu a sua casa, com entendimento e discernimento, é nisso que está falando. Por isso nós precisamos sempre estar dizendo: Senhor, aumenta o meu nível de percepção, aumenta o meu nível do que eu recebo, da minha aquisição, aquilo que está vindo para mim. Eu não quero desperdiçar nada. Nós estamos numa época que a gente não pode desperdiçar nada mesmo. Não, a gente não desperdiça alimento, a gente não desperdiça nada do que tem. Mas nós não podemos desperdiçar também o que Deus está nos dando. Queridos, nós estamos vivendo uma época onde o Espírito Santo está se movendo na sua igreja, para nos tirar do lugar em que estávamos. Do lugar de um evangelho emocional, um evangelho que o poder era na voz daquele que gritava mais, o poder era no poder dos pés daquele que pulava mais. O Espírito Santo está nos levando a um entendimento. O Senhor está dizendo: olha,
Isso tudo é bom, mas não é tudo. Não é tudo. É bom pular, é bom adorar, é bom cair no chão, é bom, muitas coisas são boas. Mas o Evangelho não se resume nisso. O Evangelho se resume em entendimento, porque é aqui que vem a transformação. Eu sou transformado na minha mente, e isto é um processo, isto é tomada de decisão, isto é um caminho de maturidade espiritual, é viver a plenitude da vida de Cristo, é entender a obra da cruz, é estar assentado nas regiões celestiais em Cristo Jesus, é desfrutar da vida que já foi nos dada, é buscar e viver aquilo que o Senhor já fez por nós. Então nós podemos resumir e dizer que conhecimento é saber o que Deus diz. Eu conheço o que Deus falou. Eu conheço o que diz as Escrituras. Conhecimento é saber o que Deus diz. Depois nós vamos ter o entendimento, porque o conhecimento precisa nos levar ao entendimento. O entendimento é compreender o que Deus diz. Não é só saber, eu preciso compreender. Por exemplo, se Deus diz para mim que eu preciso perdoar, eu preciso compreender a razão deste perdão. Isso é entendimento. É entender o porquê. Porque quando nós entendemos o porquê, nós entendemos a razão por que Deus faz o que Ele faz. Nós entendemos a razão por que é que nós estamos aqui. Nós entendemos a razão que nós não somos apenas um passageiro neste mundo, que a gente caiu de paraquedas e não tinha outro mundo para a gente cair. Não, existe um propósito, existe um caminho, existe uma verdade, existe uma vida, e o Senhor está nos chamando para esta verdade, para esta vida, para este caminho. Então, entendimento é compreender aquilo que Deus está fazendo. E muitas vezes a gente vai precisar orar e dizer: Senhor, eu preciso entender o que o Senhor está fazendo. Eu preciso entender o que o Senhor está fazendo neste momento na minha vida. Eu preciso entender, Senhor, o que eu estou vivendo, esta situação que eu estou vivendo na minha família. Senhor, eu preciso ter entendimento. Eu sei que o Senhor está fazendo. Agora me dá entendimento para saber o porquê que o Senhor está fazendo. Às vezes, queridos, e é muito bom saber que hoje em dia os pais já agem diferente, mas talvez você lá da minha época, lá do tempo da Arca de Noé, né? Você passou por isso. Quantas vezes você apanhou sem saber por que estava apanhando? Aconteceu com você isso? Deixa eu levantar a mão, porque aconteceu comigo. Eu recebi aquela surra. Ninguém diz, quem bate é que sabe por que está batendo, quem apanha não sabe por que está apanhando. Mas hoje não. Quantos pais que antes, se precisar, dá um corretivo no seu filho, senta com o seu filho e explica o porquê é que ele está levando aquele corretivo. Tem alguém que faz isso? Tem, né? Olha, você se comportou mal aqui. Então, o que você está trazendo para o seu filho? Um entendimento. Um entendimento do que ele precisa sofrer aquele momento para ele ser melhor. Porque ele pegou o carrinho do amiguinho escondido, e pegar carrinho do amiguinho escondido não pode.
Então ele foi corrigido, ele sabe agora o que o pai e a mãe quer, então ele vai saber, vai receber a correção até com alegria, porque agora ele sabe o porquê. Isto é entendimento, isto é entender o que Deus está fazendo. Entender que de repente esta luta, este problema não veio para me matar, mas veio para me fortalecer, veio para me fazer melhor, veio para tirar as arestas da minha vida. Então nós precisamos entender o porquê. E a sabedoria? A sabedoria é viver o que Deus revelou. Então, a sabedoria é a manifestação daquilo que Deus revelou. Sabedoria é o estágio em que o conhecimento e o entendimento se tornam práticas na nossa vida. Então, nós temos o conhecimento, eu conheço o que Deus quer, eu entendo o que Deus quer, e eu manifesto o que Deus quer através da sabedoria. E é este combo maravilhoso do Espírito Santo agindo nas nossas vidas. Agindo a cada dia, nos levando cada vez mais a avançar na sabedoria, no conhecimento, no entendimento. A palavra diz que a sabedoria constrói a sua casa. A sabedoria constrói a casa e já levantou 7 pilares. Deixa eu só aqui, eu quero falar dessas 7 colunas. Então vamos lá. Uma igreja que caminha para a maturidade, e eu gosto muito de vir aqui e ouvir, e o Natan falou muito, no momento da palavra dele, ele falou sobre, não somos mais uma igreja criança, uma igreja madura, queremos ser maduros. Por que é que a gente luta tanto para ser maduros? Você lembra quando você tinha 14, 15 anos e você não via a hora de ter 18 anos? Quem foi? Quem aconteceu assim? Porque com 18 anos tinha alguns privilégios, né? Com os 18 anos. Tudo bem que depois que a gente faz 60, a gente não quer mais nem, a gente queria voltar para os 18, mas é impossível, né? Mas a questão é essa. Sempre a gente vai. Quem tem 3 anos quer chegar aos 5. Quem tem 5 quer chegar aos 10. Quem tem 10 quer chegar aos 20. E assim sempre a gente vai buscando a maturidade na nossa vida física, na nossa vida natural. Assim é na nossa vida espiritual. E por que então que a gente insiste em querer levar uma igreja a ser madura? Por que que os pastores, por que a gente como pastor deseja ver uma igreja madura? Porque a palavra de Deus nos deixa claro que existe um nível de conhecimento e entendimento. Existe um nível de herança espiritual que só os filhos maduros podem entender. Então que 2027 seja o ano que a gente possa dizer, Senhor, eu quero crescer, eu quero amadurecer, porque eu quero receber este nível de entendimento. Então, a sabedoria, uma igreja que edifica a sua jornada, o seu povo, a sua congregação, nesta palavra de Provérbios 9:1, nas 7 colunas, Deus chama a igreja para a maturidade dentro destas 7 colunas. O número 7, ele é considerado o número da plenitude, do completo. E a casa madura, ela é uma casa que está se completando. Então vamos lá, para encerrar, a primeira coluna é o temor do Senhor.
Ele é o início de toda a sabedoria. Uma igreja, ou uma casa, uma família que está edificada no temor do Senhor, é uma igreja que levanta esta coluna. É uma igreja que tem a coluna principal para a sua vida. A segunda, deixa eu ver se eu encontro aqui, que agora eu me atrapalhei. Cadê minhas anotações? São 7 colunas que a igreja precisa ter para a maturidade. São 7 colunas que Deus quer erguer hoje na vida de cada um. A primeira coluna, o temor do Senhor. Somos chamados a ser fortalecidos através do temor do Senhor. Uma casa madura, uma casa que esteja cheia da graça e do conhecimento de Cristo Jesus. Alguma coisa aconteceu aqui que eu perdi as outras 6. Agora eu vou ter que voltar para ministrar as outras 6. Queridos, sumiu. Aqui faz parte disso, né? Sumir a palavra que eu preparo. Eu volto amanhã para falar isso. Amanhã, quem vem amanhã? Então, amanhã eu vou falar as outras 6. Amém? Vou passar a noite pesquisando, se não achar. Amém? Eu não sei o que aconteceu, mas eu tenho as 7. Né? Eu creio que é isso. É porque nós precisamos pensar o que é o temor no Senhor. É o princípio. É a base. É a base, é em cima deste princípio, que nós construímos toda a nossa vida. Muitos de nós, pelas experiências que nós tivemos nas nossas vidas, pelo nosso histórico de vida, muitos de nós construímos como base, como princípio, as nossas dores, as nossas emoções, os nossos traumas. Mas a palavra de Deus nos ensina dizendo que o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Entender e buscar o que Deus quer, o que Deus fala, é o princípio da sabedoria. Por isso, nesta noite, eu quero encerrar com esta palavra e me comprometendo que amanhã eu estarei aqui novamente, né? Tomando parte do horário do outro pastor, para passar as 6. Né? Mas o que eu quero dizer a você, esse é o primeiro passo. Eu quero convidar você a curvar a sua cabeça. Durante todo o tempo do ministério de Jesus, ele andou por esta terra, fazendo convites. Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados. Vem e segue-me. Durante todo o tempo, Jesus fez convites. E o convite do Evangelho continua, dizendo a cada coração, vinde a mim. E o convite de Jesus, ele não se restringe somente nesta vida, somente nos 70, 80, 90 anos em que nós vivemos nesta terra. Aqui é o início deste convite, mas ele vai se concretizar na eternidade. Ele te convida hoje
para morar com Ele na eternidade. Vinde a mim, diz o Senhor. Sobre qual pilar, sobre qual fundamento você tem edificado a sua casa? O temor ao Senhor é o princípio, é o começo da sabedoria. O temor do Senhor é o começo da sabedoria. A sabedoria é o entendimento, a sabedoria é o discernimento. Eu quero convidar você que nesta noite, você quer um novo tempo na sua vida, você quer uma nova história para você, você quer viver este entendimento, você quer manifestar esta sabedoria no seu lar, no seu trabalho, na sua vida, aonde você andar, ora mais. Você busca esta sabedoria, esse entendimento com desespero, com angústia, dizendo: eu preciso, é isso que eu preciso. Saia do teu lugar e venha aqui à frente no altar do Senhor, para juntos nós estarmos buscando esta graça que o Senhor já nos deu através do Espírito Santo. Ele não quer mais uma igreja apenas recebendo conhecimento, Ele quer uma igreja com entendimento. Você, a sua mente transformada, para lidar com cada situação, a sua mente transformada para você entender o que Deus está falando. O Senhor está falando com você há muito tempo, mas a sua mente não tem entendimento. Mas nesta noite o Senhor quer trazer entendimento. O Senhor quer abrir os olhos do nosso entendimento para um novo tempo, para um novo desfrutar da sua palavra. Oh Senhor, Senhor Jesus, Senhor Jesus. Oh Deus, oh Deus, oh Deus. Em teu nome, Senhor, nós oramos neste momento. Senhor, aqui estamos clamando, Senhor, por sabedoria, clamando, Senhor, por entendimento, clamando, Senhor Deus, por discernimento. Queremos discernir os tempos, queremos discernir a tua voz entre tantas vozes, ó Senhor. Queremos discernir, Senhor Deus amado, a tua vontade. Queremos discernir, Senhor, aquilo que já recebemos, que é a tua palavra, que é viva, que é eficaz, que é mais penetrante do que espada de dois gumes. Oh Senhor, queremos te conhecer mais. Temos fome e sede de ti, temos fome e sede da tua palavra. Oh Senhor, nós te desejamos, Senhor, mais de ti, ó Deus. Queremos conhecer, ó Deus amado, a tua face, queremos conhecer a tua glória, queremos conhecer a Jesus, queremos conhecer a tua imagem, que é Jesus Cristo, o nosso Senhor. Ó Espírito Santo, ó Espírito Santo, oi aramara shela aramara la zilirianda aramar. Oh Espírito de Deus, sim Senhor, sim Senhor, vem, 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 vem. Faz teu querer. Ora machela aramara la zilirianda aramas. Oh, receba o espírito de sabedoria, receba o espírito de sabedoria e de entendimento. Receba. Oriandara maralara mara shelara marala shelara ma. Oriandara marala shelara marala siriandara ma.
Oh Senhor Deus, oh Senhor Jesus. Oh, faz teu querer, Senhor. Faz teu querer, Senhor. Não a nós, mas ao teu nome dai glória. Faz teu querer nas nossas vidas. Faz teu querer, faz teu querer. Aleluia, você pode se colocar em pé agora e erguer suas mãos e dizer: faz teu querer. Vamos pedir, cantar mais uma vez: faz teu querer, Senhor. Você está disposto a deixar Deus fazer o querer dele? Oh, declare agora, declare agora. Sopra em meu viver, faz teu querer, Faz teu querer em mim. Faz, Senhor, clama o Senhor, peça. Sobrenatural. Faz teu querer, faz teu querer. Declare, igreja, peça ao Senhor. Vento de poder sopra em teu viver. Faz teu querer, faz teu querer em mim. Como sobrenatural, faz teu querer em mim. Glória a Deus, louvado seja o nome de Jesus. Vocês que vieram na frente, pode permanecer aqui, amém? Eu quero louvar a Deus nessa noite por sua vida, por você separar esse tempo, o Alain e a sua família, de estar conosco. Deus abençoe meu irmão. O sogro do Rafinha também está ali conosco. Muito obrigado, irmão. Tem o nosso amigo também, o Dr. Fernando, uma pessoa muito preciosa que tem nos ajudado na Serve, que veio estar conosco também nessa noite. Muito obrigado, Deus o abençoe. E nós queremos louvar a Deus também pela vida do pastor Abel. Queríamos que o pastor Abel viesse aqui na frente, e o pastor Elcio também e a Lenice viessem aqui. E essas pessoas que vieram buscar de Deus sabedoria e graça, eu quero que você esteja orando por esses irmãos, amém? O pastor Abel não vai estar conosco amanhã, por isso vamos orar por ele hoje. Ele, devido aos compromissos que ele tem em Brusque, ele precisa viajar amanhã, né? E está ali conosco também o nosso irmão Ângelo e a irmã Maria, um casal precioso de Brusque, que veio estar conosco, né? Também vão embora amanhã cedo lá, né? E também está o irmão Joel, Nelson e a esposa dele. Glória a Deus. E assim eu quero orar pela vida do pastor Abel, agradecendo a Deus pela vida dele, pelo rebanho que ele tem cuidado ali em Brusque, e a vida do pastor Vidal Ramos, amém? A Júlia chama vocês, os irmãos lá da videira, Vidal Ramos, né? Glória a Deus. E pastor Abel e pastor Elcio e Lenice, por muitas vezes eu chego aqui na igreja e está a irmã Marli orando, dizendo: o Senhor abençoa a igreja de Vidal Ramos, abençoa o pastor Abel lá de Brusque. E tem sido formado no meu coração uma alegria, irmãos. Esses dias eu tive o grande privilégio de ir com o pastor Abel e o pastor Elcio visitar Presidente Nereu. E nós fomos num lugar que, assim, me vinha muito claro na minha cabeça, assim, que Jesus conquistou, aleluia, todo homem, toda mulher, de toda raça, tribo, língua e nação. E de todos os povos o Senhor fez um só povo para Deus. E nós encontramos uma mulher cheia do Espírito Santo lá, a irmã Fabiana. E ela dizia para nós assim: ó, eu estava morrendo, e Jesus mandou o pastor José, que eram os pastores do pastor Elcio, para trazer a palavra de Deus para mim. Ela estava morrendo, literalmente, com uma macumba forte na vida dela, quase morrendo, a menina morrendo. Ela com uma criança de 1 ano e meio no colo, tudo que ela comia ela vomitava, e estava assim em estado de chegar o dia mesmo dela morrer de fraqueza. E Deus mandou uma pessoa lá, que com a palavra de Deus mudou aquela vida e tem mudado a história de uma cidade.
Pastor Elcio e Lenice, eu quero dizer para vocês o quanto que vocês são importantes para aquele lugar, irmãos. Como vocês são importantes para o reino de Deus, queridos. Vocês são atacados de tantas formas. Irmãos, vocês não sabem a luta desse casal, o quanto que ele já tem passado. Mas é porque vocês são muito importantes para o reino de Deus. Vocês não têm noção, irmão. Vocês não têm noção da importância que vocês têm para o reino de Deus naquele lugar. Vocês são preciosos, vocês estão no lugar certo, que Deus escolheu vocês ali. Vocês são os escolhidos por Deus. Assim como Deus escolheu grandes líderes para colocar nas nações do mundo todo, Deus escolheu vocês para colocar naquele lugar. Vocês são muito importantes para Deus. Eu vejo a alegria do coração de Deus por ter vocês, que vocês continuem firmes nas lutas, nas batalhas, na tribulação, prevalecendo, permanecendo em Deus, produzindo fruto para a glória do nome de Jesus. Pastor Abel, um homem escolhido por Deus, não tem outra história de dizer que o pastor Abel estaria ali por qualquer outro motivo a não ser pela graça de Deus. E nós vimos Deus fazendo uma transição de igreja, saindo do pastor Álvaro e trazendo para o pastor Abel de uma forma gloriosa e maravilhosa. Pedro diz o seguinte, que quando eu era jovem, eu servia, agora, o Senhor diz para Pedro, né? Que enquanto você é jovem, você toma decisão, você faz várias coisas, mas vai chegar uma hora que os novos vão levar os mais velhos para onde quer que ele tenha que ir, não é? E Deus fez isso na vida do pastor Abel, como jovem naquela igreja, ungiu, abençoado ali pelo Senhor, guardou a vida do pastor Álvaro, até que o pastor Álvaro partiu para a eternidade, e ele está ali como homem de Deus, amém? E nós somos felizes pela vida desses casal, que tem feito uma obra extraordinária, uma obra genuína, irmão, uma obra verdadeira. E eu vejo esses jovens aqui, tudo pessoas novas que vêm aqui para frente, e meus queridos, né, vocês não sabem a importância dessa noite, de vocês, todos vocês que estão aqui, ainda com a vida toda para frente, vim buscar de Deus, graça, sabedoria e entendimento, é tudo que você precisa, para que tenha uma vida cheia de frutos, amém? Então vocês que vieram aqui para frente, principalmente quero que você chegue mais perto, com toda a igreja, vamos orar por eles em nome de Jesus, amém? Pai, nós te agradecemos, Pai, por essa noite tão maravilhosa, Senhor, aonde, Deus, a nossa apóstola foi tão efetiva, Deus, e foi tão assertiva nessa noite, de trazendo uma palavra tão direcionada do céu para nós, Pai. Desde o ano passado o Senhor tem nos ensinado no caminho do entendimento, e nesses dias o Senhor está fechando com chave de ouro, Senhor, aquilo que o Senhor trouxe para nós, e nós te agradecemos por essa palavra que o Senhor trouxe nessa noite. E nós oramos por esses pastores, Senhor, oramos pela vida do pastor Abel, oramos pela vida, Senhor, do pastor Elcio, Senhor, da pastora Lenice, essa mulher que tem sido um instrumento de Deus naquele lugar. Nós oramos para que haja cura espiritual sobre eles, cura emocional e cura física nessa hora, Pai, no nome de Jesus. Eu declaro que o Senhor está tirando eles, assim como o apóstolo Sandra profetizou nessa noite, do lugar de onde eles estão, para um novo lugar, um lugar de graça, de sabedoria e de entendimento, Senhor. Eu te dou graça que eles escolheram o lugar de sabedoria, ó Deus, e de maturidade, e esse lugar de maturidade tem um lugar de herança, e essa herança nós declaramos uma realidade sobre a vida dos seus filhos, Pai. Nós os abençoamos em nome de Jesus, ó Pai. Eu declaro que haja sobre o espírito deles esse entendimento da graça e do poder de Deus, da onde eles estão nesses dias, Senhor, para a glória e o louvor do teu santo nome, Pai. Nós profetizamos, ó Deus, nesse tempo do Senhor, de sabedoria e de entendimento, no poderoso nome de Jesus, Pai. Graças a Deus. Enquanto que os irmãos continuam ministrando aqui, eu declaro sobre a sua vida uma noite de graça, de descanso, de tranquilidade, de bênção de Deus, e que a graça do Senhor Jesus, a comunhão do Espírito Santo e o amor de Deus seja com a vida de cada irmão. Uma boa noite, vamos debaixo da graça e da paz do Senhor, em nome de Jesus. Pra conhecer-te mais, pra conhecer-te. E amanhã não esqueça, 19h30, estaremos aqui de novo, amém? Para ouvir a palavra de Deus mais uma vez.